Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Lívia Zanelli, sou arquiteta urbanista, mestre e doutora pela USP, e hoje vamos falar das novas espacialidades habitacionais, considerando uma revisão de projetos habitacionais que são emblemáticos, porém diante do contexto de crise climática. Esse é um tema relevante, né, por conta da busca pela solução do programa habitacional, que segue como tema base da arquitetura desde as suas origens, com a habitação multifamiliar exercendo, portanto, um papel importante, né, não só na prática de arquitetura, mas também no desenho urbano. Então, hoje, nós vamos falar desses projetos, o Next 21 e o Silodan. Depois a gente vai contextualizar um pouco, né, do que está acontecendo nos dias de hoje e algumas considerações finais. Então, esses projetos, eles são emblemáticos, né, são contemporâneos, mas eles já fazem parte de um outro contexto, né, global, superado, então precisam ser revistos enquanto exemplos. São projetos que foram amplamente estudados por mim, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto em artigos, né, desdobrado em palestras. E o contexto, onde eles estão inseridos é o início dos anos 90, que é um período que marca a diluição de padrões rígidos de projeto, né, de controle, estabilidade, repetição, frente a uma indeterminação e mutabilidade da cidade contemporânea. Então, com isso, o conceito de projeto como uma composição mais fechada, ele começa a ceder espaço, para sistemas abertos que vão permitir aí uma maior variedade de combinações. Então, a partir disso, né, questionamentos sobre a revisão do projeto habitacional começam a aparecer com mais frequência, não somente em relação ao programa da unidade, mas também em relação à sua inserção no tecido urbano. Então, começamos aqui pelo Silodan, que é um projeto do escritório holandês MVRDV. Ele é localizado em Amsterdã. Ele começou em 95, mas foi concluído só em 2003, então tem uma longa janela aí, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês por que que isso aconteceu. E ele foi resultado de uma parceria público-privada. São 142 apartamentos que foram colocados para mercado e 15 apartamentos para locação social. No total, são 22 tipologias, e ainda eles contam com 600 metros quadrados de área comercial, mais uma marina, né, para pequenas embarcações e dois estacionamentos. Ele fez parte, de uma operação urbana que foi iniciada na zona oeste de Amsterdã para adensar a cidade e também para atender as demandas por habitação. Porém, por ser uma área vulnerável, né, essa ação teve altos custos com diques, fundações, né, barragens e retrofittings. Então, para financiar essa operação, foi construído o Silodan, e a venda desses apartamentos, dessas unidades, foi aplicada para essa operação urbana. É um edifício de uso misto, né? Como eu disse, tem apartamentos, escritórios, área comercial e espaços coletivos. E o edifício é dividido em quatro torres, né? Como a gente consegue ver aí nessa marcação da fachada, que são conectadas aí por, né, as áreas de circulação vertical, né? Três núcleos aí de escada e elevadores que vão então conectar, bem como a circulação horizontal, que vai ser diferente em cada pavimento. Então, isso gera, um tipo específico de estrutura de habitação que é refletido na fachada, nessa diversidade da fachada que vocês conseguem ver aí nessa foto. Ele tem diferentes tipologias, né? Como eu disse, são 22, e essa diversidade de apartamentos é organizada em mini bairros, né? Que eles vão chamar de mini bairros, de 4 até 8 unidades. Então, as habitações contam com área externa, né? Podendo ser varandas, terraços, galerias ou pátios, e a maioria delas tem vista para o rio, aí onde o Silodan está localizado. Eles tiveram a necessidade de trabalhar com um grande número de informações, né? Então, isso levou o MVRDV a utilizar gráficos e diagramas para visualizar e apresentar esse material, né, nas reuniões de projeto. Um deles é esse corte esquemático do edifício, que eles apresentam organizado em datas, né? Então, foram vários desses gráficos, e isso registra a evolução das negociações, né, na tomada de decisão.
Mostra a localização também, a qualidade e a quantidade das tipologias. Então, isso facilitou essa tomada de decisões, né, junto aos clientes e também a comunidade que participava. Segundo o MVRDV, as reuniões com clientes, né, e os possíveis usuários permitiram o confronto de ideias entre os participantes. Então, enquanto um sugeria um edifício mais monocultural, o outro rebatia essa possibilidade, e quando um terceiro indicava, a separação das tipologias, outros modelos eram apresentados para confrontar, essas propostas. Aqui a gente tem alguns diagramas iniciais, né, com espaços públicos, como área de esportes, playground, golfe, eh, caixa de areia, né, e restaurante, entre outros. Eles não se realizaram totalmente, né, por questões de viabilidade financeira, e o que foi realizado inclui uma grande escadaria, né, que é aberta e que tem acesso da rua, a marina, um grande deck e as galerias envidraçadas dos andares mais altos e os corredores coloridos de cada mini bairro. Aqui a gente tem uma possível rota pública, né, a partir da marina. Então, aqui a gente tem no lado esquerdo aí de vocês, né, onde começa o pontilhado, a marina, e depois isso vai passando pela área comercial, pelo deck, até subir por todos os pavimentos. Então, um dos conceitos iniciais era o acesso irrestrito aos espaços coletivos, incluindo todos os pavimentos não tipo. Então, as pessoas poderiam caminhar como se fossem ruas internas, né, uma continuação aí da cidade. Aqui a gente tem o modelo 3D, né, que eu desdobrei, esses diferentes percursos que acontecem em cada pavimento e que vão formar áreas coletivas dentro do edifício, as circulações entre as tipologias e depois, finalmente, essa variedade bem colorida aqui de mini bairros, né, que são os agrupamentos das tipologias. E aqui a gente consegue ver, então, os diferentes percursos internos, né, que dão acesso às unidades. Sejam corredores com iluminação zenital ou escadarias, às vezes passarelas, às vezes corredores envidraçados, né, que dão a vista aí para o rio, ou essa área no canto esquerdo aí de vocês abaixo, que é uma espécie de uma praça elevada, né, que também tem essa vista para o rio. Então, são diferentes espaços de circulação. Aqui a gente tem a área comercial, né, internamente, e outros espaços coletivos aí de acesso ao edifício. E aqui a gente tem algumas imagens que mostram, né, os pátios de algumas unidades, né, as unidades do último pavimento, elas vão ter esse pátio interno, e também as áreas de circulação ocupadas como academia, biblioteca e estar, né? Então, os moradores foram se apropriando desses espaços e ocupando conforme a necessidade deles. Desde o início, né, o principal conceito do Silodan era combinar escritórios, as áreas comerciais, espaços públicos em convivência com as habitações, né, gerando então uma economia aí de espaço e liberando esse espaço para outras funções. Os primeiros diagramas deles mostravam várias atividades para uso público que não foram totalmente levadas adiante, né? Mas ainda assim, com os espaços coletivos remanescentes, né, a marina, o deck, galerias, né, para uso dos moradores, as escadarias, hall e a área comercial que tem acesso público, continuam existindo soluções arquitetônicas que buscam relacionar a habitação ao espaço público, né? Então, as áreas de circulação também assumem um papel aí de espaço de convivência, né, por essas diversas características e localização dentro do edifício, dando continuidade a essa ideia de rua que permeia o Silodan. Então, a gente nota um resultado final dos espaços coletivos que posicionam, né, a arquitetura como uma ferramenta de desenho e gestão da cidade, elevando o papel da habitação de célula unifuncional para um possível articulador aí do complexo urbano. Então, aqui a gente tem as plantas, né, de cada pavimento tipo, a primeira
mostra aquele, né, um retângulo que tem aí acima, em amarelo, é a área comercial, né? Em cima dele fica o deck. Em vermelho são as áreas de circulação. Então, tem a escadaria que dá acesso, o grande hall ali, que é a área pública, e depois isso vai se desdobrando nos outros pavimentos de diferentes tipos, né? Elas nunca se repetem, essa circulação. E em azul aí, um pouco meio arroxeado, são as unidades habitacionais. Então, a gente consegue ver todos os pavimentos aqui. A ideia de circulação da unidade de habitação do Le Corbusier, né, com a ideia da rua interna, ela acaba se repetindo aqui no Silodan, mas de um modo revisto, né, através desses caminhos internos que são diferentes em cada andar, né? O conceito inicial que tratava esses percursos como uma continuação da rua com acesso irrestrito não funcionou completamente na prática, né, na pós-ocupação, por questões políticas, né, decisões dos moradores, mas alguns dos espaços coletivos ainda podem ser acessados livremente, né, como as escadarias, o hall, a marina, sendo que essa marina também assume um papel de acesso de entrada no edifício. Aqui a gente consegue ver, então, os mini bairros, né, as diferentes tipologias. São 22 tipologias diferentes, né, que vão se diferenciar em tamanho, elas vão de 70 a 245 metros quadrados, a localização delas no edifício, a divisão dos espaços internos, o número de dormitórios, de 1 a 4. O pé direito também varia de 2,7 a 3,6 metros. O número de pavimentos, né? Alguns são duplex. Os materiais construtivos, né? As fachadas vão empregar materiais diferentes, né? Como painéis de aço, painéis de laminado que são resistentes à água, madeira, tijolo aparente, concreto, chapas onduladas, vidro. As esquadrias também são de madeira ou alumínio. Os tipos de janela, as áreas externas, né? Que cada um vai ter um tipo. E os acessos, né? Se são por corredor, por galerias, por passarelas, escadas, e também o preço dessas unidades. Mas, apesar dessa aparente diversidade, a gente nota que esse conceito é tão diverso, né? Ele não avança tanto assim para o interior dos apartamentos. Então, na maioria dos casos, a diferença entre as plantas das unidades fica restrita ao tamanho dos apartamentos e ao número de dormitórios. O programa ele não muda tanto assim. A gente vê aqui, então, eu vou passar as outras plantas aqui para você, né? A gente tem essas cores diversas que foram utilizadas para identificar os mini bairros, né? Que eu fui colocando aí cores diferentes para cada um, que vão totalizar 17 grupos, né? Então, esses tipos de apartamento, eles incluem lofts, ateliês, duplex, apartamentos com pátios, apartamentos com áreas de trabalho, habitação de baixo custo, apartamentos para terceira idade, entre outros. No nível 4 a gente observa a ocupação dessas torres, né, 2 e 3 pelos apartamentos para terceira idade, que são a planta que está mais abaixo aí para vocês, em cinza escuro. É uma localização, digamos assim, privilegiada, né, bem no meio do Silodan, então facilita a utilização de todos os percursos e espaços aí por meio dessa população. No nível 7 e 8, a gente observa a presença daquela praça elevada que eu mostrei nas imagens para vocês, né? Utilizada aí como um mirante, também como circulação que se abre, né, para servir como área comum. E é um dos resquícios aí dos vários espaços coletivos que foram imaginados, né, pelos arquitetos lá no início do processo de projeto. E por fim, a cobertura, né, o nível 10. Então, alguns apartamentos desse pavimento vão ter os pátios internos e também iluminação zenital aí nos corredores desse último pavimento. Eu também fiz análises das unidades, né, que são bem diferentes, né, do que a gente está acostumado aqui por questões culturais mesmo, né, e até bioclimáticas, mas não vou trazê-las aqui para a gente poder também se aprofundar aí no segundo projeto que a gente vai ver. Mas por curiosidade,
Trago aqui algumas imagens internas das unidades para vocês verem. E talvez essa explicação para a falta da evolução, né, nas tipologias, esteja na própria origem do projeto, né? O Sulodã ele foi construído para que o lucro da venda dos apartamentos financiasse uma operação urbana em Amsterdã, né? Então, houve inclusive um tempo de espera aí entre projeto e início das obras para que houvesse essa maior valorização, das unidades, né, para venda. Então, esses apartamentos precisavam dar lucro, né? E por isso as tipologias precisariam ser bem aceitas no mercado, né? Então, as plantas um pouco mais tradicionais, obviamente, ofereceriam aí menor risco. Então, contraditoriamente, né, essa espécie de tradição, né, de um jeito mais conservador, foi inserida dentro de um modelo que enfatiza espaços coletivos bem inovadores, né? Então, para vocês terem uma referência, uma unidade de 3 dormitórios em 2014, né, quando eu estava pesquisando no meu mestrado, o Silodan, era alocada por 2.500 euros, né, um valor bastante alto aí já 10 anos atrás, e poderia ser comprado a partir de 340 mil euros. Aqui a gente tem mais algumas imagens internas, né, dos diferentes fechamentos aí das fachadas das unidades. E vamos para o Next 21, que é esse projeto que fica no Japão. Ele está num contexto aí bastante adensado, né, em Osaka. Ele está nessa área destacada aí que vocês conseguem ver. E aqui algumas informações de projeto. Então, ele foi desenvolvido no Japão, né, nesse contexto japonês, mas que também é global, de envelhecimento populacional, né, e por isso, considerar aí novas configurações familiares, né, então, propondo soluções mais adaptáveis à arquitetura para atender às mudanças demográficas. Esse projeto foi uma iniciativa da empresa Osaka Gas Company e foi iniciado em 93, então ele é contemporâneo ali do Silodan, né, 2 anos antes apenas. E ele foi desenvolvido sob a coordenação do professor da Universidade de Tóquio, Yoshitiko Uchida. E esse professor convidou 13 arquitetos para projetarem as 18 unidades habitacionais que compõem o conjunto. E em 1994, os primeiros funcionários da empresa se mudaram para o edifício, inaugurando aí um experimento em constante mudança e evolução. Então, esses funcionários, né, suas famílias, moram aí de 5 a 6 anos, e eles vão mudando, né, a cada período. Eles inauguravam uma nova fase, com um novo tema aí que eles queriam estudar e pesquisar. Então, ele está em constante adaptação. Em 2020, eles pararam com essa ideia de fases, né? Então, e começaram a adaptar o edifício conforme a necessidade, realmente. Então, ele, né, continua em desenvolvimento. É um edifício também de uso misto, constituído por apartamentos, por escritórios, área comercial e espaços coletivos. Ele tem 6 pavimentos conectados por diversos núcleos de escada, elevadores, né, e uma circulação vertical que se conecta a essa rede de circulação horizontal, que também muda em cada andar, né, como no Silodan. Então, são corredores, passarelas, galerias ajardinadas. E ele tem diferentes tipologias habitacionais que vão variar no tamanho e no programa. E essa diversidade de apartamentos é organizada em uma espécie de bairro vertical, né, que é permeada por jardins, inclusive. Então, as habitações também contam com área externa, né, podendo ser varandas ou terraços. A empresa que desenvolveu o Next 21 considera que esse edifício é um complexo de apartamentos para testar o futuro da habitação. Então, como eu disse, né, já foram conduzidas várias pesquisas, né, a partir principalmente de 3 aspectos, de experimentos de método de habitação, experimentos de energia, né, considerando o uso de energia, e avaliação de protótipos para desenvolvimento de produtos, banheiras, fogão, etc. E, né, então eles tinham essa ideia, no começo de cada fase durar 5 a 6 anos, mas a partir de 2020, como eu disse, eles eliminaram essa separação de fases, né, que foram introduzidas anteriormente, para fazer essas modificações conforme necessário. Então tem um alinhamento aí, né, com alguns
princípios mais de economia e meio ambiente, de sustentabilidade. Como primeiro passo, né, a partir de 2020, eles consideraram unidades habitacionais mais ecologicamente corretas e preparadas para que os moradores vivam de forma mais saudável e confortável. Então, as pesquisas que eles consideram nas unidades habitacionais, né, para resolver aí várias questões, eles consideram o declínio da taxa de natalidade, de envelhecimento da população, também a diversificação dos estilos de vida que o Japão vai enfrentar no futuro, e como avaliá-los, né, criando plantas aí dessas unidades habitacionais diferentes. Então, cada unidade habitacional ela é projetada com base em um conceito individual. Para selecionar os moradores que vão morar, né, nessas unidades, primeiramente eles solicitam os candidatos, né, e dentre as famílias dos funcionários que se inscreveram, e aí eles vão selecionar as famílias que têm um conceito, um perfil semelhante da unidade habitacional, de estrutura familiar, né, e de estilo de vida que vão morar aí nos próximos anos. Aqui também existe uma revisão da circulação, né, como no Silodan, com esses caminhos internos que são diferentes em cada andar e que podem ser acessados livremente. Aqui sim, né, eles são abertos, desde o pavimento térreo, no comércio, jardins, né, até a cobertura, passando pelas habitações. A presença de espaços intermediários abertos no projeto acaba potencializando, né, essa relação da habitação com a cidade, tornando esses espaços de socialização. Então, nesse sentido, o Next 21 ele foi concebido pelo professor Uchida eh, como um desenho urbano tridimensional, né? Ele não se define onde a cidade termina e onde começa, né? E onde começa o edifício. Então, acaba levantando novas questões sobre a hierarquia territorial também. O projeto ele engloba o conceito de um bairro vertical, né, com espaços de circulação que vão sendo alargados conforme a necessidade, que eles denominam de avenidas, né? Tem até algumas ruas, né, que eles vão chamar de ruas aéreas. E esses jardins ecológicos também que permitem interação social, né, além de atividades ao longo dos espaços coletivos do edifício. Durante os anos 60, o John Abrakin, que é um arquiteto holandês, ele já discutia essa questão da revisão do papel da casa, né? Com os habitantes participando mais efetivamente no processo de desenvolvimento da habitação. E o Abrakin formulou a ideia de suporte, né, como um conceito básico na habitação, pensando, esse sistema como uma construção que permite o fornecimento de moradias que podem ser construídas, alteradas, desmontadas, independente das outras unidades do edifício. Então, ele vai além daquela ideia da planta livre, do modernismo, e ele pensa no edifício livre, né? Partindo aí do princípio de separação dessa estrutura, que é o suporte, e do conteúdo como meio de dar aos usuários um papel mais participativo no processo de projeto, né? Já que são os futuros habitantes que deverão, preencher esses espaços internos conforme as suas necessidades. Então, a gente vê aqui nessa imagem a diferença, né, do Next 21 no seu contexto ali, no seu entorno, né? Ele é bem mais arborizado, né? Tem áreas verdes e também essa liberdade e aberturas, né, de acesso aí para a cidade. Além de escritórios e áreas comerciais e espaços públicos, né, em convivência com as habitações, essa implantação em U que ele tem, que já já vocês vão ver nas plantas, né, é, juntamente com os jardins, vão criar uma ligação interior-exterior aí, de modo que a vegetação ela aparece como um elemento integrado ao projeto e que também é necessário para gerar maior conforto térmico. Então, a gente está dando a volta aqui nele, né? Vocês conseguem ver um pouco das fachadas e dessa vegetação, que é bastante presente, né? Até em uma das unidades comerciais do térreo, fica localizada a sede da Associação Nacional de Pássaros. Então, tem toda essa questão aí
da natureza, dos pássaros, né? Tem um lago, tem peixes, uma série de elementos que eles não vão ter apenas uma função estética, mas também de melhorar o conforto térmico do Next 21. Aqui a gente vê então alguns acessos aqui do térreo, né? Essas aberturas, uma livraria que é localizada aí no pavimento térreo. O acesso, né? A gente consegue atravessar o Next 21 de um lado para o outro. Aqui a gente consegue ver um pouco eh, dessas ruas elevadas, né? Que eles vão chamar de avenidas. Uma outra estação do ano, né? Que as árvores já caducaram, as folhas caíram. Então a gente consegue ver mais eh, esse, esses elementos aí aéreos. E aí a gente vê um pouquinho aqui das plantas, né? Então, esse é um pavimento térreo, ele tem ali um centro de reciclagem, no número 2. No número 3 e 4 vocês conseguem ver a sala de energia. O número 5 é a parte dos elevadores, né, de manutenção. E no 6 estacionamento. Depois, no próximo nível, o jardim. Então, também tem ali um laguinho, o jardim, né? Tem no número 9 ali o centro de informação e 10 e 11 salas de conferência. Lógico que esses espaços, né, centro de informação, salas de conferência são bastante flexíveis, né, para alteração aí do seu uso, né? Aqui uma vista de cima que a gente consegue ver essas passarelas que atravessam e também o jardim lá embaixo. E aqui, né, essa variação do pé direito, né, desse espaço livre com a implantação por conta aí dessa implantação em U. Nesse pavimento a gente tem, então, sala de cinema no número 12, um hall aí de espera no número 13, e aí começam as habitações em vermelho, né? Então, no número 15 é uma habitação, uma tipologia que chama My House, no número 16, um outro tipo de habitação, e a gente consegue ver como elas são bem diferentes entre si, né? Aqui mais um pavimento com habitações, né? E o que não é vermelho são os espaços livres, né? Os espaços de uso coletivo. Então, são inseridos também nas unidades espaços para atender às necessidades específicas de cada morador, né? Como espaço de trabalho, sala de tatame, terraço interno, um espaço para cultivo de plantas, biblioteca, sala de ginástica, sala de chá. E em 2002, o arquiteto Yokuki Sasakura, ele realizou a remodelação da unidade 405, que tem mais ou menos 85 metros quadrados, como um experimento para diminuir, né, tentar diminuir o tempo de obra, respeitando também um orçamento inicial, que era de US$ 65.000. O resultado aí foi a conclusão dessas alterações em 14 dias e o reaproveitamento de 85% dos materiais. Isso lá em 2002, né? A gente ainda não estava tanto falando dessas questões, né, de crise climática, reaproveitamento e reuso, né? Então, aqui a gente tem mais algumas tipologias, mais um pavimento, aqui com mais 4 tipologias que podem se desdobrar em 5, né, eventualmente. Aqui mais um pavimento com as tipologias, o sexto andar. E, por fim, a cobertura, com mais uma área, um espaço coletivo e os jardins também na cobertura. E aí a gente vê algumas imagens internas. Aqui a gente tem uma casa com, eles chamam de casa, né? É um apartamento com espaço de trabalho, uma outra unidade, uma outra tipologia que chama Harmony House, e uma bem interessante que é chamada de casa para 3 gerações, né? Então, vou considerar 3 gerações familiares aí convivendo na mesma habitação.
Aqui mais algumas tipologias, né? A vista interna delas. Uma delas é a Garden House, depois outra é a casa para uma jovem família, uma outra que é chamada de casa para uma família não convencional, e a quarta é chamada de casa para um idoso ativo, né? O idoso que está ali bastante ativo na cidade. Mais algumas imagens aqui externas, né? Então, essa busca por diversidade, ela também permeia aí os espaços do Next 21, assim como no Silodan. Então, das circulações até as unidades, existe essa tentativa de uma combinação das necessidades dos diferentes usuários, né? No entanto, o oposto do Silodan, esse conjunto, ele tem uma aparência mais homogênea, né? Essa diversidade interna que realmente existe, ela não se revela nas fachadas externas, né? Então, no Silodan, a gente vê uma diversidade grande nas fachadas, né? Mas que nas unidades habitacionais não é tanto assim, é um programa muito mais semelhante. E aqui não, né? Tem uma diversidade muito grande dos espaços, de uso comum, das unidades, mas a fachada, ela acaba sendo um pouco mais homogênea. Mais algumas fotos aí desses espaços comuns, das áreas de circulação. Aqui também. Imagens do térreo, né, do lago ali próximo ao jardim. Eles têm esses vários terraços verdes, né? Então são 22 espécies de aves selvagens que vão se apropriar aí desses espaços verdes, né? 16 tipos de borboletas, 20 tipos de novas plantas, né? Isso catalogado aí pelo pessoal da Associação Nacional de Pássaros, que tem sede aí no Next 21. E também um pouco sobre eficiência energética, eles fazem uso de painéis fotovoltaicos aí, então desde os anos 90, né? E aqui a gente tem uma unidade habitacional, né? Aquela que eu falei que foi reformulada, unidade 404, que vai dar origem a duas novas unidades habitacionais, né? Ela é separada e conforma aí mais dois apartamentos. Aqui a gente consegue ver essa alteração na fachada, né, na parede externa, esse movimento, né, de uma varanda que acaba sendo incorporada. Então, existe essa movimentação desses painéis. E vamos falar um pouquinho do contexto atual, né, para a gente considerar esses projetos. Hoje a gente fala bastante, né, tem ouvido bastante falar dos relatórios do IPCC, né, o último relatório de 2023 incorporou as cidades de maneira mais detalhada aí nas análises sobre a crise climática, né, e eles afirmam que os sistemas urbanos são críticos, né, para alcançar reduções profundas de emissões e avançar no desenvolvimento mais resiliente do clima. Então, as reduções das emissões e as ações de adaptação, elas devem considerar o planejamento do uso do solo, tomada de decisões integradas e inclusivas, né, que esses projetos consideram isso já desde lá dos anos 90, uma forma urbana mais compacta, com a colocalização de empregos e moradias, né? Isso é bem presente também nesses dois projetos. E agora no Brasil foi recém-aprovada, né, a Lei 14.904 de junho, né, de 2024, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. E as práticas adaptativas, né, considerando então essa lei, né, o que que ela como ela vai afetar aí a nossa prática de arquitetura e urbanismo, é, essas práticas adaptativas na habitação, elas devem incluir, né, essa alteração dos códigos de construção, né, fazer com que as moradias se tornem mais resistentes às intempéries, o emprego de soluções arquitetônicas também mais resilientes e que garantam que as moradias possam continuar a ser utilizadas com segurança e conforto,
quando as condições exteriores mudam, né? Então, por exemplo, através do armazenamento de energia solar, e a reflexão sobre as consequências de eventos climáticos extremos nas habitações. Então, além da adaptação, é importante também a gente considerar as práticas de mitigação, né, que vão incluir aí medidas para construção verde, né, uma utilização de materiais que foram fabricados e transportados utilizando métodos e materiais de baixo carbono, né, e não poluentes, né, materiais ah, biomateriais, né, com uma rápida decomposição, redução do consumo de energia, da poluição, utilização também de soluções projetuais que incorporem todos os princípios da sustentabilidade, né, desde o início e promovam a boa saúde e a habitabilidade ao longo de todo o ciclo de vida do edifício, né? E aí, algumas considerações finais, né? O que podemos extrair desses projetos, então, para os dias de hoje, né? E o que faz sentido, o que ainda faz sentido, especialmente no contexto das nossas cidades, né, na América Latina. O Silodã, né, ele não tem vegetação, ele está dentro do rio, né? Então, nessa tradição holandesa de ocupar o mar, né, que foi alavancada pelo desenvolvimento de tecnologias, para a instalação de diques, né? O silodã ele é implantado em um solo artificial, né? Que é criado para ele. A gente nota então a ocupação de uma área que não é urbanizável, né? Uma inserção na época estratégica na paisagem, né? Diferente da vocação portuária do local, que graças a essa localização conseguiu atender as demandas por habitação na cidade e qualificar a área do porto. Ao mesmo tempo que esse manejo da natureza, né, ele requereu muitas obras pesadas, né? Porém, de certo modo, poupou aí a necessidade de mais espaço. Considerando que o Silodã, ele é uma decomposição, né, de uma fatia da paisagem urbana, que ao invés de ter suas casas umas ao lado das outras, né, ele acaba empilhando essas unidades em um único volume. O projeto ele cria espaços na verticalidade e libera o rio de maiores intervenções. Então, existe aqui a questão da densidade alta, né, que otimiza a ocupação do solo, diminui os deslocamentos e gera economias com infraestrutura. Então, o MVRDV aqui, ele mostra a viabilidade da associação de baixa ocupação com alta densidade. Também tem a questão da busca por diversidade, né, que permeia os espaços do Silodã, então, das circulações até as tipologias, existe essa tentativa de uma combinação das necessidades dos diferentes usuários, que se reflete principalmente nas fachadas, né, com suas cores e materiais diferentes. O Silodan acaba fazendo parte de um projeto de escala maior aí, em conjunto com outras operações, que é a renovação dessa área portuária, né? Estimulando o pensamento da moradia não só como ferramenta de reformulação do espaço habitacional, né, a célula, mas também como instrumento para a formatação de novas ordens urbanas. Quase 30 anos depois, né, o próprio MVRDV faz um exercício considerando a elevação do nível do mar, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Esse exercício, eles divulgaram isso em junho agora, né, de 2024. E isso é um problema, né, para o Silodã, uma questão que não era considerada lá nos anos 90 e que agora passa a ser um problema, né? Então, nesse exercício, eles consideram que o nível do mar vai subir na Holanda e digo na Holanda porque ali é uma condição que eles já estão ocupando, né? Eles já estão, a parte do território já é abaixo do nível do mar. Então, eles vão aceitar que o térreo de da maioria das construções vai ser alagado e que eles vão ter que adaptar, eh, acrescentando mais um nível, né, nos edifícios, possíveis. E naqueles edifícios históricos, eles vão proteger, né, com barreiras. Então, isso mostra, né, um pouco dessa ocupação, do mar, né, do rio, no caso aí do Silodã. E no Next 21
A gente tem a flexibilidade, né, e essas estruturas leves que são características do Open Building, né, que esse é um edifício Open Building lá do conceito do John Abrakin, que é mais sustentável, né, do ponto de vista ambiental, econômico, aumenta a vida útil do edifício, né, por meio dessa independência entre os seus sistemas, que podem ser trocados independentemente, né, mas falta explorar um pouco a materialidade. E a Osaka Gas Company é uma companhia de gás, que a gente sabe, né, que a gente precisa encerrar o uso desses combustíveis fósseis, né? Então, a gente percebe que essa companhia está fazendo uma transição, né, utilizando outros combustíveis, energia fotovoltaica, gás de é, biogás, né, outros modos de energia, mas eles ainda usam combustível fóssil, carvão, então é uma contradição aí, né, que a gente espera que essa companhia faça essa transição completa. Existe a diversidade e a vida em comunidade, né, a inserção do verde aí não apenas como uma questão estética, mas também de conforto térmico. Também a ideia de habitação como conformadora da cidade, né? Especialmente pelo contexto onde o projeto está inserido, que é uma área central adensada, onde os edifícios se fecham em relação ao entorno, mas também, né, pensando nos dias de hoje, no nosso contexto atual, também falta uma exploração em relação à materialidade, né? Algo que seja mais ambientalmente, economicamente, socialmente mais sustentável. O Next 21 ele marca uma transição na habitação coletiva, né, no que tange a uma maior liberdade para o usuário, uma variedade social e arquitetônica. Ainda tem o conceito de suporte do John Avrookin, né, que se manifesta por esse desenho urbano tridimensional do professor Utida, que enfatiza o espaço público interior como parte de outros padrões de espacialidades do tecido urbano. E o edifício ele integra, né, na sua estrutura parte da complexidade funcional da cidade, né, porque ele abriga não só habitações, mas também equipamentos de uso coletivo, áreas comerciais, que são capazes de diluir aí os limites entre os espaços públicos e privados, né? Importante lembrar que a política habitacional ela precisa garantir o direito constitucional à moradia digna, né, para a nossa população. Mas, assim, historicamente, né, no nosso país, a gente vê o uso de soluções que são mais massivas, repetitivas, né, muitas vezes ineficientes. Então, muitas dessas soluções, elas acabam acentuando, né, desigualdades nas nossas cidades e acabam gentrificando o espaço urbano, né, além de causar impactos ambientais negativos por ampliar a malha urbana, né, e a demanda por infraestrutura. Então, para mudar esse cenário, são necessários aí outras abordagens, né, para questões aí baseadas na participação social, né, nas tomadas de decisão que aparecem nesses projetos analisados, né. É necessário pensar também na utilização de materiais de construção diferentes, que considerem as características climáticas e a disponibilidade, né, de matéria-prima de cada local, priorizar também o uso de edifícios já existentes, né, de áreas subutilizadas, e também a reforma e a construção das moradias nos próprios locais em que estão instaladas, né, através da combinação de projetos aí de regularização da posse, com assistência técnica para a habitação de interesse social. Por hoje é isso, pessoal. Eu deixo aí as referências para vocês. E também fico à disposição aí, através do meu e-mail. Obrigada pela atenção.